Olá, sejam bem-vindos. Oi, Ana, tudo bem? Como vocês estão? Lourdes chegando aí também. Que bom ter vocês aqui. Oi, Joyce, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindas. A Lid também chegou. Miss Lene. O Sidney, Elisângela, sejam todas bem-vindas, meninas. City, que bom, que bom. Bom ter vocês aqui. Vamos lá, feriadão e todo mundo aqui na live, isso aí, estudando, aprendendo, muito feliz. Oba! Não é, gente? Todo mundo no feriado se esforçando aí em aprender, isso é muito bom. Oi, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda. Tati chegando também. Então vamos lá, gente. Primeiro, eu vou me apresentar para quem está chegando agora aqui, tá? Então, eu sou a Daiane Ali, criadora do Cartas que Falam, especialista em baralho cigano. E a minha missão é levar para vocês o baralho cigano de forma assertiva, ajudar vocês a conquistar a sua independência financeira, ajudando pessoas e desenvolver a sua intuição. Então, esses 3 pilares são a minha missão com vocês. É isso que eu venho trazer para vocês toda quinta-feira, às 18h18. E hoje nós vamos falar sobre perguntas. E por quê? Por que perguntas? Porque eu percebo que a gente fala para o nosso cliente muitas vezes que ele precisa aprender a fazer perguntas objetivas, mas nós não entendemos as perguntas mesmo quando elas são objetivas. E a gente acaba errando na leitura muito mais por não entender a pergunta do que pelo fato em si de não saber interpretar, de não saber o significado das cartas. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Tudo bem? Olha, Ana, ó minha nora aqui, gente. A Ana é minha nora. Elaine, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, eu vou começar. E se vocês tiverem perguntas sobre perguntas, principalmente, vai colocando aqui para mim, tá? E conta para mim aqui também quem é a primeira vez que tá aqui comigo. Quem tá chegando agora aqui no perfil, quem tá chegando agora aqui, a primeira vez que tá me vendo, primeira vez que tá aqui numa live comigo, me conhecendo, conta aqui pra mim. Então, vamos lá, gente. O que acontece? A gente tem o hábito de não prestar, muitas vezes, atenção no que está sendo perguntado. Quando a gente faz uma pergunta, a gente quer a resposta para aquela pergunta. E aí, a gente tende a florear, a fantasiar, a aumentar a resposta. Principalmente quando a gente fala de sentimentos. Principalmente quando a gente fala de sentimentos. Sejam bem-vindas todas vocês, olha só, Ipatinga, seja muito bem-vinda. E vocês que estão chegando agora, aproveita para me seguir, porque assim vocês recebem nosso conteúdo todos os dias, eu posto conteúdo aqui e toda quinta-feira tem live. Então, segue para não perder nada, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de sentimentos e a gente traz 2, 3 cartas, qual é a tendência da gente falar do relacionamento? A pessoa não perguntou do relacionamento, ela pergunta o que o fulano sente por mim. O que ele sente por mim. Ponto, é isso que eu quero saber. Então, as 3 cartas que estão ali vão estar falando sobre o quê? Sobre o sentimento dessa pessoa, não vai estar falando sobre outra coisa. Ah, qual a intenção dele comigo? Então, as 3 cartas que estão ali estão falando sobre a intenção da pessoa. Não está falando sobre outra coisa. Então, por exemplo, qual a intenção dele comigo? E aí sai a foice
E o caixão, por exemplo, a intenção é de terminar o que quer que vocês tenham. Então, a intenção é de terminar esse relacionamento. Aqui você não pode falar do sentimento dele, porque a pergunta é a intenção. Qual é a intenção dele comigo? Entende? E aqui, se estivesse perguntando de sentimento, não existe mais sentimento. O sentimento que poderia ter existido já morreu, já não existe mais. E pronto, entende? Não tô falando que acabou o relacionamento, porque às vezes a pessoa está num relacionamento, mas que não existe mais sentimento. Tá ficando claro para vocês? Uma pergunta que fulano sente por fulana. Se o urso caminha âncora. Então, conta aqui pra mim, se sair esses três, o que você acha que é, Elaine? Pra gente ver como que vocês estão interpretando essas perguntas e as próprias cartas. Conta aqui pra mim. Ficou claro pra vocês? Quando a gente tem que unir a carta para a pergunta, a gente tem que focar na pergunta? Ficou claro? Que a mesma carta vai responder coisas diferentes para perguntas diferentes? Então, se eu estou falando que eu quero saber do sentimento, quando vem essas duas cartas, não há mais sentimento. Esse sentimento já foi finalizado. Ele não sente mais nada por você. E acabou, não tenho mais o que falar. Porque a pessoa quer saber do sentimento. Se ela está perguntando qual é a intenção dele comigo, a intenção, se existe um relacionamento, é de finalizar. Se não existe mais, é de não voltar, porque realmente finalizou. Mas não está falando do sentimento, porque eu posso perguntar o que ele quer, né? Qual é a intenção? A intenção é se manter afastado, ele não quer retornar esse relacionamento. Mas e o que ele sente? E aí sai, por exemplo, o cão. Ele sente, ele gosta de você, existe amor, mas existe um amor de amigo. Já não existe mais aquele amor de homem, existe um amor de amigo. Mas aqui eu tô falando do sentimento, já não estou falando da intenção. Então, quando a gente entende a pergunta, é muito mais fácil de responder. E o que eu ando vendo? As respostas serem certas para a pergunta errada. Então, a pergunta é uma coisa, a resposta tem lógica com a carta, mas não é o que a pessoa está perguntando. A pessoa pergunta uma coisa, você tem que responder o que ela perguntou e não outra coisa. Fiz uma tiragem. Na tiragem, minha cliente perguntou se o que o fulano sentiu ao ver ela. Saiu a carta da foice e do cão e da árvore. E aí, Tati, o que você respondeu para ela? Fala para mim aqui o que você respondeu para ela com essas três cartas. Eu quero saber de vocês. Como vocês estão respondendo as perguntas? Como vocês estão enxergando a pergunta do seu cliente? É isso que eu preciso entender com vocês e que vocês entendam. Então, ó, ela perguntou o que ele sentiu ao ver ela. Saiu a foice, o cão e a árvore. O que ele sentiu? Conta aqui pra mim. Qual que foi a outra pergunta? Ó, o que o fulano sentiu por fulana? Saiu o urso, o caminho e a âncora. Então, o que ele sente com o urso, o caminho e a âncora? Falem aqui pra mim. Conta aqui pra mim, não tem certo e errado. Vamos pensar junto. A ideia aqui é ajudar vocês a pensar. Ó, eu respondi que ali uma amizade foi cortada. E que ele sentiu que aquela amizade que foi cortada brutalmente poderia ter crescido, evoluído ou simplesmente cortada. E foi simplesmente cortada. O que ele sentiu ao me ver? Saiu a foice, o cão e a árvore. Tá. O que ele sentiu? O que tem a ver a amizade ser cortada? A pergunta é o que ele sentiu. O que a foice traz? A foice traz o corte. E quando alguma coisa é cortada, é tirada de mim, eu me sinto como? Não dói? Se você me cortar, não vai doer? Então doeu vê-la. Doeu.
Quando ele a viu, doeu. Doeu ver que ela tá crescendo. Doeu ver que ela tá bem. Doeu. Então, quando ele viu, ele não esperava o que ele viu, provavelmente. Ele não esperava o que ele viu. Doeu ver o jeito que ela está. Ela perguntou o sentimento. O sentimento. Você trouxe todo um contexto e não falou qual foi o sentimento dele. Doeu ver que ela seguiu, que ela está seguindo. Doeu para ele ver. Então, de repente, se houve um afastamento, então hoje ele vê que de repente poderia ter sido outra coisa. Mas isso já é outra pergunta. Porque a pergunta é, o que ele sentiu? Dor ao ver que você está bem. Dor ao ver que você pode ter pessoas do seu lado, companheiras, parceiras, que você está crescendo. Foi isso que ele sentiu, porque a foice corta e causa dor. Vê se faz sentido para você. É a pergunta do cliente, Tati. Aí a questão, tudo que você falou pode ter sentido, mas não está dentro da pergunta do cliente. Acho que o urso caminha a âncora. O boy é possessivo, deseja estabilidade, porém gosto do urso, então não sei. Então, Ana, você não respondeu a pergunta. O que ele sente? Gente, o que ele sente? Ela não perguntou se o boy é possessivo. Ela não perguntou isso. Ela perguntou o que ele sente. Qual é o sentimento que traz o urso? É o sentimento de posse? Então, ele sente posse por você. É isso que ele sente. Ele sente posse. Ele quer te segurar, porque a âncora é algo parado, que te prende. Ele quer você só para ele. Esse é o sentimento dele, de posse. O sentimento é de posse. É o urso, a âncora e o que mais? Deixa eu lembrar aqui. Cadê? Peraí. Acho que ele é possessivo. O urso, o caminho e a âncora. Então, ele se sente inseguro, porque o caminho traz opções. Ele se sente inseguro e se também é uma pessoa extremamente possessiva. Então, ele sente posse. Posse e insegurança. Então, ele quer te deixar presa ali. Então, o sentimento dele é de posse. O maior sentimento ali é de posse. Justamente por conta do urso e da âncora. Porque o urso traz a posse e a âncora traz o segurar, o deixar preso. E quem é possessivo quer prender. E isso vem por quê? Porque eu sou inseguro. Então, ele é inseguro e possessivo. Então, esse é o sentimento de insegurança e posse. É isso que ele sente por você. Posse e insegurança. Entende? Então, não é amor, é posse. Vê se tá ficando claro para vocês. O que ele sente? Saiu o homem e o sol. Tá, o homem é ele mesmo. E o que o sol fala de sentimento? Fala pra mim. Sentiu perda. Ele pode ter sentido que perdeu. Aí tá certo. Ele sentiu que perdeu. Gente, é a pergunta do cliente. Vocês estão contando história. O cliente não perguntou isso. A gente fala para o cliente que ele tem que fazer uma pergunta objetiva, mas a gente não dá uma resposta objetiva. A gente responde qualquer coisa, menos o que o cliente perguntou. Então, a carta do cão, Tati, tá falando que ele sentiu dor, né? Essa dor da perda por estar vendo ela crescer. E provavelmente tá vendo ela se envolver com outras pessoas, ter pessoas do lado dela que sejam realmente pessoas fiéis, leais, companheiras. Então, esse crescimento, esse envolvimento dela com o mundo tá fazendo ele sentir dor, tá? Então, a dor vem daí, mas o que ele sente é dor ao ver ela, porque tá vendo que ela tá bem. Acho que talvez ele tá em dúvida sobre os sentimentos dele. Ele é uma pessoa possessiva. Sim, ele pode até estar em dúvida, mas quem responde é o urso. Se o urso vem primeiro, mostra que o sentimento é de posse. Entende? Tudo bem, ele é uma pessoa possessiva para ter o sentimento de posse. Mas a pergunta foi o sentimento. Então, o sentimento é de posse. Pode ser posse e insegurança. Por quê? Porque quando eu sou indeciso, eu sou inseguro também, tá? Então, eu tenho a insegurança no decidir.
Porém, vem a âncora, trazendo que quer deixar a coisa muito presa, muito amarrada, muito parada, muito estagnada. E isso também fala do urso. Então, a posse aí tá pesando muito mais do que a indecisão, tá? Então, o sentimento é de posse. Cheguei, seja bem-vinda. Tava falando do exemplo do cão em si, em sentimentos. Traz mais amizade no sentido de sentimento romântico, amoroso, se tiver combinação cão, lírio e sol. Olha, o cão, ele fala de um amor muito verdadeiro, tá? O lírio fala de um sentimento maduro e o sol de uma potência. Então, nessa combinação, pode evoluir o sentimento de uma amizade para algo muito mais forte, potente e maduro, tá? Então, pode ter essa evolução. Mas, como é o cão que responde, o sentimento já é muito verdadeiro, porque o cão traz esse amor genuíno. Mas é um sentimento que pode evoluir para algo maior do que uma amizade. Verdade, boa noite. Sol é admiração? Pode ser, tá? Pode ser. Mas ele traz muita potência, muita potência. O sol, ele traz, principalmente se for o sentimento de um homem, pode falar de desejo, porque o sol, ele é potente, ele é quente, ele fala desse impulso. Então, ele pode também falar de desejo. Acho que mais até de desejo do que de admiração, porque você não admira o sol, você sente o sol. O sol, ele não pede para chegar, ele simplesmente chega. Ninguém para e fica olhando para o sol, porque a gente não consegue olhar para ele. Então, ele vai falar muito mais dessa potência do que da admiração. Por exemplo, se fosse uma flor, né, o buquê pode falar de admiração. Até a lua, porque a gente para admirar a lua, mas o sol é mais difícil ser admiração justamente por conta disso. Agora, dependendo do que vem junto, aí pode sim surgir uma admiração pela clareza, pela potência que essa pessoa tem. Então, vamos supor, se viesse o sol e o buquê, aí sim, seria uma admiração por essa pessoa ser tão clara, ser tão transparente. Aí você poderia fazer essa união, mas só o sol, eu acredito que é muito mais um desejo, uma potência de desejo do que qualquer outra coisa, Fran. Estou afastada das minhas filhas, estamos brigadas. Ela sente minha falta, lua, criança e âncora. Qual que é a resposta? O que você acha? Você acha que a lua, ela sente sua falta? Conta pra mim aqui, pra gente ver como é que você tá saindo. Na tiragem, quais as intenções do fulano para a fulana? Saiu a cruz e a âncora. E o que você acha que é, gente? Coloca a união e coloca a resposta. Porque eu preciso. A conversa hoje é sobre pergunta. Então eu preciso saber se vocês estão interpretando a pergunta direito e respondendo direito. Não adianta só colocar a pergunta aqui para eu responder. Eu preciso saber se vocês estão indo bem. Porque só ficar respondendo não vai ajudar vocês. Pelo contrário, né? Vou estar dando a resposta mastigada e não vou estar ensinando. A foice com o cão não pode ser. A foice com o cão não pode ser carência, corte da companhia. Pode, tá? Se fosse só os dois, pode, tá? A questão ali é que tem a árvore no final e a árvore traz o crescimento. Então mostra que ela está crescendo e isso incomoda mais do que a carência em si. Mas tem uma dor, e a dor pode ser carência, claro. Qual carta indica beleza física? Qual carta você acha que indica beleza física, gente? Conta pra mim. Qual que é a carta que você olha e fala, olha, e indica beleza física? Fala pra mim aqui. Veio o homem e o sol, então. O sol é mais, eu acho que é mais desejo aí, hein? Eu também achei o cão, o lírio fosse isso mesmo. Um amadurecimento de sentimento, uma passagem de amizade para algo mais. Exatamente. Justamente porque o lírio fala desse amadurecimento. O lírio fala desse do ficar maduro, né? Do ser mais
centrado, mais maduro, mais calmo, do não querer mais coisas passageiras, do não querer mais coisas que o jovem quer, né? Esse mundo de emoções, não, eu quero aquela coisa mais harmônica, mais pacata. Então mostra aí esse crescimento, esse amadurecimento, é bem isso. Sim, porque a lua e a criança é reconhecimento, mas é uma filha. Sim, porque a lua e a criança é reconhecimento, mas é uma filha. Peraí, tinha mais uma carta aí, gente, não era só a lua e a criança. Acho que era uma âncora no final, é isso? Deixa eu achar aqui, mas acredito que era. Lua, criança e âncora, se eu não me engano. Aí, ó, lua, criança e âncora. Se elas voltam a se falar, era isso? Acho que era. Sim, porque a lua e a criança é reconhecimento. A lua traz, na verdade, a lua traz até uma insegurança, traz ali o emocional abalado da criança, tá? Porque a lua com a criança, gente, ela é pura, ela é jovem, e a lua traz fases, e traz fases turbulentas, tá? A lua, ela passa por todas as fases. Então, ela pode trazer um emocional meio abaladinho dessa criança. Então, pode trazer um emocional abalado dessa filha, tá? Não precisa a filha ser criança, mas ela está sentindo como criança, né, esse afastamento da mãe. Mas a âncora traz que pode se tornar estável novamente, então pode se resolver, mas precisa cuidar desse emocional dessa filha. Vê se ficou claro para vocês. Buquê, é isso mesmo, gente. A carta que fala principalmente de beleza física é o buquê, tá? O buquê mostra muito essa beleza física, tá? É isso aí. Nunca pensei na foice como dor. A foice vem como dor quando fala de sentimento. A foice corta. E se cortei, tá doendo. Então, qual é o sentimento que ele tem quando me vê? Né? De que esse afastamento, de que esse corte causou uma dor. E hoje causa maior dor ainda, vendo você crescer, vendo você prosperar, vendo você buscar outras coisas na sua vida. Então, quando eu vejo tudo isso no futuro, eu sinto dor pelo que aconteceu, dor por ter cortado. Então, a dor vem pelo corte, vem pelo afastamento, mas é uma dor, porque afastou, entende? Cortou, machucou, independente se ele ou ela cortou, tá? Buquê, é isso aí. Eu acho que a cobra e o buquê. A cobra também, mas a cobra por quê? Porque ela traz o desejo, né? Então, como ela traz o desejo, então ela traz aquela beleza física mais pro atraente, tá? Do que para o simples belo. Agora o buquê não, o buquê olha e fala é belo, né? É só aquela beleza, não tem aquela atração física. Mas a cobra traz a atração física junto, certinho. As nuvens, eu acho que é algo que não sabemos, e a torre introspecção, peraí. As nuvens, eu acho que é algo que não sabemos, e a torre introspecção. Mas, Fran, no que? Me fala no que eu acho que eu perdi. Ah, tá. Qual a intenção? Saiu a nuvem e a torre. A torre eu acho que é algo que não sabemos, e a nuvem é algo que não sabemos, e a torre introspecção. Na verdade, a intenção realmente não está clara, ele não tem clareza da intenção, até porque ele deve estar passando por esse momento de introspecção. Então tá certinho, ele não tem clareza ainda da intenção, ele não sabe exatamente o que ele quer ainda, e acredito que é porque tá nesse momento muito recluso da vida, tá? Beleza física, o buquê ou o sol? Mais o buquê do que o sol, tá? O sol também pode falar, mas ele também traz essa potência da atração sexual. Então, é uma beleza física mais para atrair, aquela atração. Aquela pessoa que me atrai como mulher, né? Ou para o homem, aquela pessoa que atrai para ele como homem. O buquê não, é belo por ser belo. Ah, eu te acho uma pessoa bonita, eu te acho uma pessoa bela, e eu não preciso ter essa atração.
Então, está com as emoções tempestuosas e introspectivo, pode estar também, mas a pergunta não foi essa. Se a pergunta foi a intenção, entende? A intenção não está clara por estar no momento introspectivo. Agora, se a pergunta fosse os sentimentos estariam turbulentos. Ele estaria com sentimentos muito confusos e por isso ele estaria se fechando. Então, além de estar com sentimentos confusos, está guardando esses sentimentos dentro dele, não está conseguindo lidar com isso, então também não está mostrando, entende? Então, como é que eu vou mostrar os sentimentos se eu nem sei o que eu sinto? Então, ele está confuso. A nuvem traz confusão nos sentimentos, tá? Cheguei agora. Qual é a pergunta? Fátima, essa é a pergunta. A gente está falando sobre perguntas, tá? Então, a gente está conversando aqui sobre perguntas e a necessidade da gente entender a pergunta do consulente para que a gente possa trazer uma resposta assertiva. Fiz uma tendência de relacionamento. Saiu o lírio. O casal se afastou, foi no tempo de Afrodite. A tendência. Olha, eu não uso essa técnica, eu não vou saber te dizer. E eu também não entendi, porque você coloca assim, ó. Saiu o lírio, o casal se afastou. Isso é uma afirmação? O casal se afastou? Você viu depois isso? Ou você leu que o casal se afastou? Ou dentro da técnica o casal estava afastado? Eu não entendi. E eu não conheço o templo de Afrodite, gente, eu não uso. Se ela sente a minha falta. Trinta e 13, Lua, Criança e Âncora. O que você acha, Sidney? Sente? Conta aqui pra mim. A foice corta a carta da esquerda e colhe a carta da direita? Nem sempre. Nem sempre, porque tem foice que tá virada pra direita, tem foice que tá virada pra esquerda. Pro lado que ela tá virada, ela tá cortando a carta que tá do lado, tá? Então, nem sempre. Gente, a foice colhe, mas antes de colher, ela tem que cortar, tá? Sempre. A foice, ela, 90% das vezes, ela vai estar falando de corte, de alguma coisa que você tem que tirar da sua vida para que você possa colher o que você quer. E aí você vai olhar a carta que tá pro lado da ponta da foice para ver o que você tá precisando cortar. Me traz intenção de renúncia, sacrifícios para manter algo estável. Qual que era a pergunta? Vamos lá. Se ela sente a minha falta. 32, 13, 35. Me traz a intenção. Tá, mas qual é a pergunta? Ó, Alexandra, você respondeu uma coisa que ela não perguntou. Ela perguntou se ela sente a falta. Sente ou não sente? Essa é a pergunta, gente. Ó, a pergunta é clara. Bem clara até. Ela colocou assim, ó. Ela sente, não é isso, gente? Ou eu tô doida? Vamos lá, me ajuda aqui. Cadê? Ó, tá aqui. Ó, se ela sente a minha falta. Essa é a pergunta. Aí você coloca, me traz a intenção de renúncia, sacrifício, para poder manter algo estável. Mas sente ou não a falta? Qual é a pergunta? Entende? Não respondeu a pergunta. Se essa é a pergunta, se essa é a resposta para a pergunta da Sidney, não respondeu. A lua pode ser pensar muito. A criança, filha, a âncora, a estabilidade. Talvez a garota pense muito em harmonizar a relação. Ela sente a falta? Gente, a pergunta é, ela sente a minha falta? Vocês não estão respondendo a pergunta dela. Ela sente ou não sente a falta? Qual é a resposta da pergunta? Ela sente a minha falta? Sim ou não? Lua, criança e âncora. Sente ou não sente a minha falta? Vamos lá, vou esperar a resposta de vocês. A cobra seria sensual? Pode ser, sim. Cobra é mais desejo? Sim. Gratidão, obrigado, de nada. Essa semana tirei uma carta da energia da semana e saiu o rato. E realmente a energia está difícil. Densa, tendo muito roubo energético. O rato é doidinho. Torre mulher, como será meu dia? Isolamento fica só?
Pode ser, mas você pode usar esse isolamento de outra maneira. Quando sai a mulher para você, tá pedindo para você olhar para você. Então, tira esse momento, né? De repente é um dia mais fechado, um dia mais parado, um dia sem movimento na sua vida que você pode tirar para cuidar de você. Minha carta da semana saiu. A cobra estrela, não entendi o que esperar. A cobra estrela, não entendi o que esperar. A cobra é sua energia, a energia da semana e a estrela sua? Fala aqui pra mim, pra eu entender, ou não. Gente, tô esperando ainda a resposta aqui. Quem que vai me responder a pergunta? Se ela sente a falta, porque ninguém respondeu ainda. Vamos lá, lua, criança e âncora. Ela sente ou não sente a falta? Vamos lá, responde aqui pra mim. Se for assim, a cobra como energia da semana, toma cuidado com algumas situações que podem acontecer na sua semana que podem te causar prejuízo ou que você pode se sentir traída. Então, fica atenta para que você não caia em pequenos golpes, em situações que você se sinta atraída. E a estrela pede para você se conectar, porque é a sua energia pessoal. Então, a sua energia pessoal está te pedindo conexão, está te pedindo direção. Então, talvez seja a hora de olhar para onde você está indo e se é o lugar que você quer estar e como você quer estar. Foi perguntado no futuro do relacionamento e saiu lírios. Para mim, o lírio saiu como frieza. Olha, para mim não. Se saiu só o lírio para mim traz amadurecimento, traz um relacionamento maduro, tá? Então, o futuro desse relacionamento é se tornar um relacionamento maduro, sólido e harmônico. A não ser que ele tenha caído numa posição muito negativa. Lírio sensual, só se for uma sensualidade muito madura, tá? Aquela coisa bem já decidida na vida da pessoa. Aquela coisa madura mesmo, gente. Não é aquela sensualidade infantil ou vulgar. É uma coisa muito, muito madura. Ele traz um sexo maduro, ele traz um sexual maduro. Algo mais profundo, algo que não quer mais brincadeira, não tem mais tempo para isso. Foi a intenção. Foi a intenção de... Gente, não consigo lembrar de tudo, aí eu me perco. Penso que será um momento seu de autorreflexão. Você ficando só a pensar em você. Talvez autocuidado, questões de sua saúde. Pode ser isso aí. Pelas cartas, sim. Pra mim, não. Não entendi, Sidney. Pelas cartas, sim. Pra mim, não. Como assim? Sente sim. Por que que sente? Conta pra mim. Qual a intenção? Saiu a cruz e renúncia. Eu disse que era de fazer renúncias para a estabilidade. Saiu a cruz e renúncia. Que renúncia? Não entendi. Sente falta, pois está buscando se estabilizar diante disso, está certo. Exatamente, sente falta, né? A lua traz essa emoção conturbada, gente. Então, quando a lua vem, ela traz esses altos e baixos, mas ao mesmo tempo ela traz o emocional. Então, quando ela responde, a pergunta principalmente é uma pergunta sobre emocional. Se sente falta, sente falta, sente falta. E sente falta como uma criança sente falta da mãe. Então, sente falta realmente, tá? E gostaria muito também de se sentir novamente com essa solidez. Então, sente muita falta, inclusive desse acolhimento, né? Dessa estabilidade que o relacionamento de mãe e filha traz. Então, sim, ela sente falta, inclusive, desses momentos de mãe e filha, tá? Isso aí. Saiu a cruz e a âncora. A âncora, tá? Então, vamos voltar lá na sua pergunta. Qual a intenção? A cruz e a âncora. Eu disse que era de fazer renúncias para trazer estabilidade. Pode ser também, tá? A cruz, ela traz aí muitas vezes a renúncia, ela também traz muitas vezes as dificuldades no caminho, né? O peso.
Então, pode ser sim, tá certinho. Sente a falta e está buscando se estabilizar diante disso, vamos lá. Bem isso mesmo, gratidão. Obrigada. Sim, ela sente a falta e está presa em algo do passado. A pergunta é se ela sente a falta, gente. Vocês estão saindo da pergunta. Todas as cartas estão falando do sentimento dessa criança, dessa pessoa, né? Não sei se é uma criança. Do sentimento dela, tá? Então ela sente falta e sente falta também dessa estabilidade, desse aconchego de mãe. Então, não fujam da pergunta. Vocês estão fugindo da pergunta. Lua, criança, âncora. Penso que sim. Um pensamento crescente na pessoa e um certo apego emocional. Um pensamento fixo. Olha, não tá perguntando de pensamento, tá perguntando de sentimento. Sentimento. Ela sente a minha falta. Ponto, gente. Essa é a pergunta. Sente a minha falta? Sente a sua falta. Sente a sua falta, sente falta do colo, sente falta do aconchego. Sente a sua falta. Não fujam da pergunta. Cobra e estrela. Então, se foi as duas para a semana, você tem que ficar atenta nas duas energias. Gente, a carta da semana a carta pessoal, a ideia é você sentir uma carta por vez, porque sentir mais de uma carta traz confusão. Ali, por exemplo, a cobra fala que você pode ser enganada, que você pode passar por uma situação complicada e ao mesmo tempo pede para que você esteja conectada, para que você esteja ligada, para que você esteja atenta no caminho que você vai seguir. Eu nunca tiro duas, tá? Eu sempre tiro uma, para que eu possa vivenciar realmente a carta. Mas ela está dizendo isso, que você precisa estar atenta no caminho, porque você pode passar